Oi, meu nome é Maísa. Eu não falei meu nome em nenhuma aula, acredita? Eu acho que eu fui só na aula 1. Eu também não preciso ficar me apresentando toda a aula, né? Mas hoje eu lembrei, hoje eu vim dar orgulho ao time. Oi, meu nome é Maísa, eu sou professora da CUTIV aqui no módulo de Direito Tributário Descomplicado e a gente segue com a nossa aula aqui para falar hoje sobre princípios do direito tributário. Você gostou dessa apresentação? Eu também gostei, achei que ficou muito formal. Tá cansado desse fundo cinza? Eu também tô. Então vamos. Hoje você vai sentar comigo num lugar diferente. A gente vai sentar aqui. Eu vou sentar na cadeira que tá aqui, você não pode ver. E você vai ficar aí, pronto. Gostou? Tem a plantinha aqui, ó. Pra qual lado que eu mostro a planta? Que é tudo o inverso. Aqui, né? A planta aqui. Tem uma plantinha, tem a luz do sol entrando. Gostou? Ficou bom pra você? Tá me ouvindo direitinho? Então a gente vai fazer nossa aula hoje daqui. Pra não falar assim, lá, ó, não botou o chroma key, aí tá só o quadradinho, coisa feia. Coisa feia, mas a gente compensa na didática. Não tem problema nenhum. Vambora, hoje você vai sentar na cadeira aqui comigo, tá super confortável. Espero que você esteja muito bem aí na sua casa também. E por favor, para de me deixar de lado. Não me coloque pra você lavar roupa, escovar dente. Não, presta atenção em mim. Pô, eu te trouxe pra sentar aqui na cadeira do meu lado. Você não vai me dar essa moral de prestar atenção na minha aula? Aí você tá quebrando a banca. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar sobre princípios do direito tributário. E nossa, que delícia essa aula. Eu fico animada. Eu gosto demais de direito tributário, principalmente de princípios em geral, não sei porquê. Então a gente vai falar sobre princípios tributários hoje. O primeiro deles é a legalidade, que a gente já falou quando a gente trabalhou lá o artigo 3º do Código Tributário. A gente estava falando que o tributo ele é legal. Não legal de que é bacana, mas é legal no sentido de que ele está na lei. Então, um dos princípios e também uma das características que constitui o tributo e está lá na lei tributária é a legalidade. Ou seja, nenhuma pessoa jurídica, física, de direito público, ninguém pode instituir ou majorar tributos sem lei que permita que a pessoa faça isso. Ou seja, a gente viu na aula de competência, você lembra, eu sei que você lembra, a gente viu na aula de competência a questão referente a... Eu mesmo esqueci, gente. A gente viu a questão referente à competência privativa e à competência concorrente, né? Competência concorrente é de taxa, contribuição de melhoria, né? Então, todo mundo pode cobrar taxa, todos os entes federativos, são 3, União, Estados e Municípios, todos eles cobram as suas taxas e todos eles cobram as suas contribuições de melhoria. Só. Depende de quem fizer, né? A intenção é nunca você ter que pagar 2 vezes, então isso também você tem que levar em consideração, tá? Se você já pagou uma taxa para o município, você não paga a mesma taxa de novo para o estado, tá? Assim, por que vai ser majorado 2 vezes o mesmo, né, tributo? Não tem majorado, não, cobrado. Não existe motivo para isso. Não tem como. Isso é uma questão de bis in idem e de tributação, a gente trabalha depois, tá? Mas não pode. O princípio da legalidade, então, ele vai determinar que você não pode mexer na legislação tributária sem permissão legal para isso. Ponto. Difícil entender? Não tem nem o que falar mais. Ou seja, o tributo tá lá do jeito que a lei colocou desde 1988. Se você quiser mexer, você tem que ter uma permissão legal para isso. Só isso. Ou seja, o tributo é o que já tá lá. Não é para mexer. A ideia aqui por trás é essa. Lá em 1988, juntou todo mundo, fez a Constituição, colocou a competência lá privativa de cada um bonitinho nos artigos para você só fazer aquele cara crachá e você não vai mexer? Não. Então, assim, você não pode instituir tributo ou tirar tributo, nada, sem lei que te permita. E não precisa ser uma lei específica, tá? Tô falando, é a previsão legal daquilo. Igual, por exemplo, existe a previsão legal para que você conceda anistia para pessoas que estão aí devendo algum tipo de tributo. Mas existem requisitos para essa anistia ser concedida, né? Existe um procedimento. Você não pode dar anistia, por exemplo, para qualquer coisa. A gente vai ver também isso. Mas você não pode dar anistia para qualquer coisa, assim, para qualquer espécie tributária. Tem umas que a anistia não alcança. Então, assim, mesmo que você queira anistiar todo mundo para ninguém dever mais nada para a receita tributária, você não vai poder, porque existe essa limitação legal. Ou então, por exemplo, eu sou um município e eu quero criar um tributo novo. Mas quem disse que você pode?
A gente não viu que a competência privativa é da União de criar impostos novos, tributos novos por meio de lei complementar? Então, não é o município que vai criar, tá? Então, o princípio da legalidade ele vem estabelecer que tudo que se trabalha dentro de direito tributário tem que seguir o ritmo da lei, é tipo processo penal. A gente está trabalhando aqui em direito tributário, ninguém vai ser preso, né? Claro, a gente não tá falando de prisão de ninguém. Mas a gente está trabalhando com uma coisa que dói bastante, que é o bolso. Então, assim, a gente não pode deixar o Estado crescer para ele ter aquele viés confiscativo de novo. Então, ele tem que seguir os trâmites postos pela lei. O processo penal ele tem a mesma ideia. Se você pega, por exemplo, e você começa a criar a lei assim do nada, você não vai ter um sistema uniforme que serve para todo mundo, e isso já é motivo de muita briga, né? Porque o Brasil é bem grande, não todo mundo tem que seguir o mesmo rito, então existe essa necessidade de uniformizar para garantir um mínimo de segurança, transparência e equidade naquele procedimento. E se você fica criando novas regras do nada, você coloca as pessoas numa situação de insegurança. Então você não pode sair criando coisas não. Não, a pena máxima hoje é 40 anos. Ah, mas lá em Paraíba do Sul colocaram que é 50. Não existe essa possibilidade. Não, a audiência de custódia tem que ser feita em 24 horas, mas eu vou fazer em, sei lá, um mês. Um mês. Vai ficar aqui um mês esperando o juiz falar com ele. Não, não é assim que funciona. Você tem que esperar o tempo necessário, a lei que foi posta pela lei, que é de 24 horas. Você não tem competência para mudar isso. E a questão da legalidade, ela vem exatamente colocar essa questão. Existe já um trâmite legal, todo o arcabouço tributário montado, e cabe aos entes federativos apenas seguir ele. Então, assim, se você tiver alguma brecha que te permite ali fazer algum tipo de mudança, tudo bem. Agora, se não tiver, você não pode criar, né? Então, você não tem essa possibilidade de ficar convenientemente criando, tirando tributos. Não, você tem uma reserva da lei. Então, você se reserva a fazer só o que a lei deixa. Só isso, tá? Então, o princípio da legalidade. Você só paga os tributos que estão na lei. Você paga no valor que está na lei, do jeito que está na lei, assim, tá? CTN, Constituição, trazem aí princípio da legalidade também. CTN, artigo 97, somente pode a lei estabelecer a instituição ou a extinção de tributos, né? É a lei, e a lei que passa pelo Senado, passa pela Câmara. Nesse caso é a lei que já está na Constituição, né? Mas se quiser fazer uma nova lei tem que ter esse trâmite. Mas é a lei que estabelece como que vai ser a realidade tributária. Qual é o tributo que vai ter, qual é o tributo que não vai ter. Não cabe ao gestor público no município esse juízo de conveniência e oportunidade de querer instituir uma coisa nova, tá? É vedada a União, os estados e os municípios exigir o aumento de tributos sem que lei estabeleça. Super tranquilo de entender, né? Você não acha? Eu acho. Porque a ideia aqui é a mesma, tanto na Constituição quanto no CTN. Você não pode mexer na legislação tributária sem permissão para isso. Você quer mexer na legislação tributária, seja no CTN ou na Constituição, você foi eleito para isso, você está lá na Constituição do senador, deputado e tal. Tá, mas existe um procedimento para isso. Então, até que qualquer legislação, qualquer alteração seja promulgada, todo mundo vai ficar sabendo também. A intenção é você não criar uma insegurança, uma desuniformização e você criar ali aquele uso político, né, do direito tributário. Então, assim, não pode ser uma coisa em cada lugar. Pensa nos Estados Unidos, por exemplo. Lá, você pode... Cada estado decide. Num lugar pode, no outro não pode. Quem decide? Eles internamente. Então, eles têm essa separação, né? Essa autonomia dos estados e municípios. Aqui a gente não tem. Aqui a gente segue, com relação à legislação tributária, a gente segue essa regra geral, tá? Que não pode ficar existindo essa insegurança de aqui tem o tributo, ali não tem o tributo, aqui tem, aqui não tem, aqui majorou. E também você tem que vedar o elemento de surpresa, né? Porque senão ninguém paga. Não é nenhuma técnica inteligente para ser utilizada. Ó, amanhã, não conta para ninguém, hein? Mas amanhã a gente vai aumentar tudo. O imposto de renda, ó, ninguém vai pagar. Vai ficar tão caro que ninguém vai conseguir pagar. Vai ficar todo mundo devendo. Tá, mas se você surpreender o contribuinte, ele não vai pagar. Não que ele não quer, ele tá de má fé, porque às vezes ele não vai ter mesmo o valor. Então, assim,
Todo mundo já sabe mais ou menos quanto que declara de imposto de renda por ano. Todo mundo já sabe quanto que paga de PVA, dependendo do carro. Todo mundo já sabe quanto que paga de IPTU. Então, assim, você não pode surpreender a pessoa com um tributo do nada. E se você quiser fazer isso, você não vai poder. Por quê? Porque existe um procedimento legal para você mexer na legislação tributária, tá? Então, só a lei que vai determinar o que eu faço ou o que eu deixo de fazer em legislação tributária, tá? Agora, eu não poderia falar de princípio da legalidade sem trazer uma exceção, né? Não podia não deixar de confundir vocês. Vamos lá. Qual que é a exceção ao princípio da legalidade? Alíquotas de impostos. Isso quer dizer o quê? O imposto, pensa no imposto de IPTU. O IPTU, ele é cobrado sobre o valor venal do imóvel. O que é o valor venal do imóvel? É o valor de venda. Então, a casa vale R$1 milhão. Sobre essa casa, sobre esse valor de R$1 milhão, vai ser cobrado uma alíquota, que é um valor, um percentual sobre esse valor. E aí, o princípio da legalidade, ele determina que essa alíquota pode variar. E essa variação da alíquota dentro dos limites impostos pela lei, ela pode ser feita. Então, por exemplo, a gente vai ajustar a alíquota do IPTU esse ano para 3%. Está dentro do princípio da legalidade. Vamos supor, é de 1 a 10%. Se eu aumentei para 3%, eu ainda estou dentro do limite de 1 a 10%, né? Então, eu não estou indo contra a legalidade. E se eu quiser aumentar mais de 10%? Aí você precisa modificar a lei. Aí você tem que ir para o processo legislativo, todo de novo, começar a fazer uma mudança na própria Constituição e na legislação tributária. Tá? Então, assim, isso aí é muito importante para imposto de importação e exportação. Mexer com a alíquota, exatamente porque a alíquota ela serve para aumentar a carga tributária ou diminuir. Então, se você for pensar no imposto de importação, por exemplo, você está querendo incentivar, né, que as pessoas comprem no mercado externo para vir coisa para aqui para dentro. Eu vou abaixar a alíquota do imposto de importação. Então, o valor percentual que vai ser cobrado é menor. Baixou a alíquota, abaixou o valor. Isso aqui não é de economia, não, tá? Pelo amor de Deus. Baixou a alíquota e baixou o valor. A importação aumenta, porque fica barato para comprar do lado de fora. Shopee vai só na promoção. Agora, se eu aumento a alíquota, aumento o valor. Fica caro para comprar lá fora. Aí não vale a pena. É mais fácil comprar aqui na minha cidade onde eu moro. Não comprar. Buscar uma variação camelô. Mas uma exceção ao princípio da legalidade. Não é exceção, né? Porque está na lei. Então está aí no artigo 153. Inciso, né? Primeiro, da Constituição, que vai determinar que existe essa possibilidade de você fazer essa alteração de alíquotas. Então, você não está alterando a existência de uma espécie tributária, você não está alterando o cálculo, você não está alterando a competência, o procedimento de cobrança, nada. Você está alterando dentro das margens legais para você trabalhar com aquele valor. Tá? O princípio da anterioridade ele vai impor a existência de um prazo entre a lei que modifica a legislação tributária e o início da sua vigência. Ou seja, é um momento ali para você, né, não se surpreender com o tributo. Então, isso quer dizer que a legislação tributária ela tem que ser anterior à cobrança. O que isso quer dizer? Amanhã, todo mundo tem que declarar um imposto de renda. Hoje, 23,59, eu vou promover uma mudança nos valores do imposto de renda. Não, porque amanhã ninguém vai saber, vai todo mundo declarar errado. Ou então vai ficar muito caro e ninguém vai pagar. Você não pode surpreender. Você não pode confiscar os bens da pessoa. Você não pode aumentar o tributo de uma forma que você pegue o patrimônio inteiro da pessoa. É uma interferência em patrimônio privado que tem que ser mínima para atender só aquela finalidade pública que a gente já falou tanto aqui. Então você não pode ter essa surpresa, você não pode ficar trabalhando com pegadinha. Hoje é esse valor, amanhã é outro. A não ser que você esteja trabalhando dentro daquela variação legal que eu falei, por exemplo, das alíquotas. Porque essa variação de alíquotas ela já está prevista na lei. Então vai variar entre 2% e 8%, 2% e 3%. Se você está trabalhando na questão da anterioridade, você não tem, por exemplo, essa possibilidade, então, de um dia para o outro fazer uma mudança. Então, você precisa dessa anterioridade. Então, você precisa fazer uma lei num ano para que no outro ano você tenha a cobrança do tributo daquela forma. É igual a legislação eleitoral. Igualzinho. A eleição é esse ano. Esse ano eu quero que tenha alguma mudança. Não. Para o próximo ciclo eleitoral, pode ser que sim.
se a lei for aprovada. Mas nesse ciclo eleitoral, não. Essa lei tinha que ter sido aprovada antes, para você não surpreender, não confundir ninguém e não dar trabalho. Então, a ideia é exatamente essa. Você ter uma anterioridade da aprovação da lei. A gente fala de exercício financeiro, né? Então, a lei ela tem que ser anterior ao exercício financeiro, ao exercício dessa cobrança do tributo. Então, legalidade e anterioridade. Aí a gente traz de novo a redação da Constituição para a gente poder continuar trabalhando nos artigos também, tá? Aí é o que eu falei, sempre que for Constituição e tudo mais, se não tiver ali escrito, eu falo. Esse aí é a Constituição. É vedado aos entes federativos cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que foi publicada a lei que os instituiu ou aumentou, ou antes de decorrer os 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, assim, você tem duas opções. A anterioridade do exercício financeiro ou 90 dias. Então, assim, de qualquer forma, a anterioridade é uma regra tributária. Você não pode vedado o efeito surpresa, tá? Você não pode ter nenhum tipo de alteração de legislação tributária que vai ser do dia para noite. Amanhã, vamos fazer uma grande festa do imposto de renda. Vamos cobrar o imposto de renda 2 vezes esse ano? Não. Não. Assim, não sei, né? Se você botar isso na lei, ano que vem até pode ser, mas esse ano não. Então, assim, no mesmo exercício financeiro, o que é o exercício financeiro? É um ano, né? Então, o imposto de renda é cobrado em um ano. Se eu faço uma lei de imposto de renda, ela vai valer para o exercício financeiro seguinte. Então, é sempre você pensar que, todo mundo já recolheu imposto de renda esse ano. Uma pena. No ano que vem você aplica a lei. Ou então, se for uma questão um pouco mais tranquila, não for uma questão de aumento, não for uma questão de criação de tributos, se for só uma questão de alteração da redação legal, algo nesse sentido, você pode esperar só 90 dias. Tá? Princípio da... outra coisa interessante também é se a legislação ela for mais benéfica, se a legislação que você vai publicar, né, ela for mais benéfica, traz um valor menor de tributo, é só uma questão de correção ali da redação da lei, não tem anterioridade, tá? Você pode publicar na hora, exatamente porque não prejudica ninguém. Se ela for mais benéfica, é claro, vou pagar menos agora, bota aí na mesa. Não quero nem ler, só assina embaixo. Então, se for para você ter uma questão mais benéfica, você tem essa possibilidade de aplicar na hora. Você não precisa respeitar o princípio da anterioridade, tá? Porque você não está prejudicando ninguém. A ideia é essa. E retroatividade. O princípio da retroatividade, está escrito errado ali, ó. Se eu não viu, eu também não. O princípio da retroatividade impede que o legislador possa fazer qualquer alteração tributária que passe a atingir para atos praticados antes da vigência da alteração. Claro, né? O que eu já fiz, você vai mexer? Não, igual eu já falei. Eu quero fazer uma nova redação para imposto de renda. Ano que vem. Porque esse ano todo mundo já declarou. Não existe imediatidade na alteração da cobrança ou valor dos tributos. É isso que eu estou tentando falar aqui dentro da aula. Então, a gente tem que respeitar a legalidade, anterioridade e irretroatividade. Eu não volto com a legislação para pegar atos que já foram feitos no ano passado, porque já acabaram. A legislação ela é para frente, ela pensa nos que vão acontecer ainda. É a mesma coisa na legislação penal. Se eu vou criar um novo crime, uma nova pena para um crime, então a pena máxima agora no Brasil passa de ser 50 anos de idade. Você não vai pegar todos os casos de prisão no Brasil e refazer o cálculo da pena para ver quanto que vai dar agora, considerando que o máximo é 50 anos. Não vai, larga para lá. Quem já foi condenado, já está condenado, já está trancado lá, acabou. Você não mexe mais. Agora, a pessoa que infelizmente foi presa depois que a lei foi publicada, vai pegar até o máximo 50 anos de prisão. Então, daqui para frente, tudo bem, agora para trás você não mexe, até porque não existe necessidade. Você cria uma confusão no sistema, porque os atos já tinham sido praticados e esgotados, tá? Aí é sobre a irretroatividade, né? Então, não pode cobrar tributos em relação a fatos geradores antigos. O que é fato gerador? É o fato que gera tributo, tá? Qual que é o fato que gera IPVA? Você ser proprietário de um veículo automotor. Qual que é a lei que... qual que é o fato gerador do IPTU? Você ser proprietário de um imóvel, um terreno. Qual que é o fato gerador da importação, do imposto de importação? Eu comprar na Shopee alguma coisa pra cá. Trazer da China produto pra cá. Importei, trouxe pra cá.
É isso, esse é o fonte gerador, tá? Então, se eu já fiz, se eu já, né, comprei, igual quando aumentou lá a alíquota das compras, né, a taxação das blusinhas, vamos falar assim pra todo mundo entender. Se você já tinha comprado antes de ser aumentada a taxa, te comprou. Acabou. O fato gerador, que era a importação, já tinha acontecido. E aquela regra nova não estava vigente. Então o fato aconteceu, acabou, você já pagou, o negócio já chegou na sua casa. Agora, quem comprou depois daquela medida, passa a seguir as regras dela. Só isso. Igualdade. Nossa, ficou grande esse texto, hein, menina? É pra dificultar a vida de vocês. O princípio da igualdade se refere à capacidade contributiva, ou seja, igualdade tributária. Não sei muito bem como colocar isso aqui pra vocês de uma forma que não fique parecendo tão bom, né? Que fique parecendo que realmente tem um conceito todo pra ser trabalhado aqui dentro, né, e tal. Mas a questão é que, assim, se você estiver em situação de igualdade, então, assim, você não é uma pessoa que está em situação de extrema pobreza, você não ganha menos do que um salário mínimo, você não está em uma situação especial de isenção tributária, anistia, imunidade, né? Coisa que a gente vai trabalhar também. Então, se você não está nessa categoria especial, não existe motivo para você não pagar a mesma carga tributária que outras pessoas pagam. Por exemplo, existe isenção para pessoas que têm problemas e doenças crônicas, né? Tem a Alice, eu trouxe, mas eu não tô com ela aqui agora, né? Porque ela ficou preparada para outra aula. Mas vamos supor, a pessoa ela é deficiente física, ela foi amputada uma perna, ela tem uma isenção tributária. Ela não está no mesmo patamar de igualdade com você. Você tem uma deficiência? Não. Então, assim, não existe motivo para vocês pagarem a mesma coisa. Aquela pessoa ela já tem uma carga na vida dela que impede ela, né? Traz uma dificuldade. Então, a gente diminui o peso da tributação sobre ela. A situação especial é a lei que define, tá? Não é a pessoa, não. Você não chega lá na Receita Federal e fala, eu sou especial, não vou pagar tributo. Não é assim. Então, assim, tem causas de imunidade, anistia, isenção. A gente vai ver tudo isso também. No momento adequado, não é agora. Se você não está enquadrado em nenhuma dessas categorias que a lei determina, você vai pagar o tributo, só isso, é igualdade. É vedado aos entes federativos instituir tratamento desigual entre contribuintes iguais. Proibida qualquer distinção, seja por ocupação profissional, função, denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Então, ele é juiz, ele não vai pagar imposto de renda, não é meu? Tem que ter a ver o fato dele ser juiz. Não, ele é uma pessoa que tem um status elevado, né? Uma moral. Opa! Não quer saber qual que é a profissão dele, ele vai pagar. Inclusive, ele tem que pagar, ele tem muito mais dinheiro que eu. Agora, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma pessoa que tem uma doença crônica, ela já gasta milhões por ano com o tratamento dela, já é super complicado. Você não acha que aquela pessoa pode receber uma imunidade, uma isenção, sabe? Então, tem que pensar nessas questões, tá? Esse aqui eu já falei várias vezes, né? Tô falando como se fosse uma surpresa pra mim o slide mesmo que eu fiz, né? Mas é que eu não sabia que tava nessa ordem. Não lembrava, quer dizer, saber, eu sabia que foi o que fiz. Mas, enfim, proibição do efeito de confisco. Trata-se de um princípio que busca impor um limite para a pretensão tributária. O Estado quer dinheiro? Quer, mas pode confiscar tudo? Não. Então, você não tem dinheiro para pagar o imposto de renda esse ano e vende seu carro. Não é assim, tá? Então, você não pode exagerar. O tributo não pode ultrapassar o necessário para atingir sua finalidade. E qual que é o necessário para atingir a finalidade tributária? Eu não sei, depende do tributo. O imposto de renda. O imposto sobre o rendimento vai ser declarado de acordo, né, com a porcentagem de renda que você tem. Quem recebe mais, paga mais, né? Beleza. Qual que é a finalidade dele? Arrecadação, né? O imposto de renda não é vinculado a nada, é só arrecadação. Então, você arrecadou, você declarou certinho seu imposto de renda, segundo manda lá as regrinhas, então já atingiu sua finalidade, tá? Não é para enriquecer ninguém, porque o imposto, o tributo que você paga, ele não vai, é o que eu falei, né, na última aula, o tributo que você paga, ele não está escondido debaixo do colchão de ninguém, ou pelo menos não deveria estar. Ele é para ser enquadrado dentro do orçamento. Então, a finalidade dele é suprir aquela demanda orçamentária. E como é que ele sabe quanto orçamento que ele vai ter que ter? Ele planeja mais, né? Eu falei, em agosto agora a gente não, porque eu não sou vereadora nem nada, mas as pessoas que estão nessa posição, né, elas já começam a se preparar para no ano que vem já ter o orçamento todo preparado. Então você não vai vivendo e aprendendo. O orçamento já vem todo dividido, já vem ali, ele tem que ser aprovado na Câmara de Vereadores, né? Na União tem que ser aprovado ali pelas casas legislativas, eles têm que aprovar quanto que vai para cada área,
como que vai gastar, então você já faz toda uma divisão, tá? Até quanto que vai gastar com carnaval, você tem que colocar. É vedado, ausência federativa, utilizar tributo com efeito de confisco. O princípio da generalidade, ele é meio que a mesma coisa que da igualdade, tá? Tanto que é o que está escrito aí, né? Nenhum contribuinte deve ser excluído da tributação. Todo mundo que realiza o fato jurídico fica obrigado a pagar o tributo. O que isso quer dizer? Que se não existe nenhuma situação especial que te tira daquela condição de contribuinte ou que atenua aquela condição de contribuinte para você, você vai pagar. Só isso, tá? Então, o tributo é para todo mundo. E seletividade. Seletividade é um tributo que eu gosto, é um princípio que eu gosto demais. Agora eu já dei spoiler que tá acabando a aula, né? Mas seletividade é um princípio que eu gosto demais. Por quê? São escolhidas algumas atividades para terem maior tributação. Ou seja, quanto mais essencial for o produto, aí tá escrito errado. Vou arrumar na hora aqui ao vivo, hein? Ao vivo e a cores, se ele deixar. É menor, deve ser o ônus tributário. Por quê? Quanto mais essencial ele é, mais fácil tem que ser para ele entrar no mercado nacional. Só isso, tá? Pegou a ideia? É o que eu falei. O que é mais importante de entrar no mercado nacional? Uma caixa de cigarro ou uma caixa de remédio? De novo, ainda bem que eu não posso ouvir a resposta. Mas é a caixa de remédio, porque vai tratar a saúde das pessoas, né? Então você tem que colocar uma tributação maior, né? Uma carga tributária maior sobre o produto cigarro do que sobre o produto remédio. Você está tributando os produtos de todas as formas, mas uns vão pagar mais que outros. É a mesma coisa do imposto de renda. Quem tem mais dinheiro, paga mais, né? Quem tem menos, paga menos. Então, o princípio da seletividade ele vai determinar que se você é um produto que é mais importante, a carga tributária sobre você deve ser menor, exatamente porque você precisa escolher onde que você vai mexer seus dados e as suas princípios para você conseguir arrecadar o orçamento necessário, conseguir fazer a arrecadação necessária, né? Para você colocar no seu orçamento, sem que você comprometa a qualidade de vida das pessoas, exatamente porque a tributação ela tem como função você garantir a qualidade de vida das pessoas. Ela é para ser instituída aí dentro desse espaço, desse ambiente democrático. Então não é para você confiscar nada de ninguém, não é para você sair dando isenção, para você fazer favor político, não é nada nesse sentido. É para você pegar o tributo e você ver, bom, o cigarro causa câncer e o remédio cura as pessoas. Onde que eu vou colocar mais carga tributária? No cigarro? Princípio da seletividade. Eu escolho onde eu vou aumentar a carga tributária. E geralmente a carga tributária ela vem atrelada a essa função extrafiscal de moldação, de moldar o comportamento, né? Acho que eu criei palavras aí. Finalizando, deixo esse textinho aí para vocês, né? Os tributos são essenciais para a manutenção do Estado e a sua participação é extremamente necessária, você enquanto contribuinte, não só necessária como compulsória, e ela vai ser utilizada, a sua participação, para que seja formado um orçamento que vai suprir as demandas sociais, tá? Ou tentar suprir, né? Integrar o orçamento aí para suprir essas demandas. Para onde foi sua contribuição? Tá aí, linda e bonita, tá? Muito obrigada, até a próxima. Espero que você tenha gostado de ficar sentado aqui comigo nesse cantinho